Olá, meus amigos e minhas amigas. Este vídeo é um presente de Deus para você. É mais uma peça do quebra-cabeça que ajudará você a montar este enigma da vida. Preste atenção no que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Disse Jesus: Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não carecem de arrependimento. A pergunta que se levanta é: por que Deus ama tanto os pecadores? Você já parou para pensar sobre este assunto? Ao ponto de Jesus ter afirmado que há mais alegria no céu por apenas um pecador que se arrepende do que 99 justos de que não carecem de arrependimento. Por que este grande amor? Por que amar tanto um pecador? O que tem um pecador de tão precioso para Deus amá-lo tanto? Você sabe a resposta? Veja, meu querido amigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 45, disse Jesus: porque Deus faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Sim, novamente, levanta essa questão. Por que Deus ama o justo e o injusto? O pecador quanto o santo, da mesma maneira. Por quê? Você nunca parou para pensar por que Deus ama igualmente os dois, ambos, da mesma maneira? Veja, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Por quê? Porque ele quer salvar o pecador? O que há de tão especial no pecador para Deus querer salvar tanto este? Agora, você irá obter exatamente a resposta para esta questão. Preste atenção neste mistério. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 34 ao 40, Jesus se expressou da seguinte maneira, através de uma parábola. Então o rei dirá: vinde, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber? Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, e te demos de comer e de beber? Então o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim vocês o fizeram. Porque existe apenas um único ser se desdobrando através de todos nós. Todos nós somos a manifestação visível de Deus neste lugar. Todos nós somos um em Deus, e Deus é um através de todos nós. Neste caso, é exatamente por isto que Deus ama tanto os pecadores. Porque os pecadores são a manifestação de Deus neste lugar, assim como os justos. Sim, se você fizer o bem a qualquer pessoa, disse Jesus, automaticamente você está fazendo exatamente a Ele. Porque existe apenas um único ser, uma única vida espiritual, se desdobrando através de todos nós. Prova disso é que no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, disse Paulo: se somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar o justo e muito menos o injusto, porque ambos são a manifestação dele neste lugar. Sim, meu querido amigo. É exatamente por isso que Deus ama tanto o pecador quanto ao justo, porque ambos são a manifestação de Deus neste lugar. Prova disso aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao 39, disse Jesus acerca do mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque ao amar ao seu próximo, você está amando a Deus, porque o seu próximo é Deus em manifestação. Repito, disse Jesus que o primeiro mandamento é amar a Deus e o segundo é amar o próximo. E disse Jesus que é semelhantemente amar o próximo como amar a Deus, porque ambos são uma única coisa. Por isso disse Jesus: se você der um copo de água a qualquer pessoa que seja, você está fazendo exatamente a Ele, porque todos os seres humanos são a manifestação visível de Deus neste lugar. Você ainda não compreendeu este mistério? Preste atenção. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne que existe é manifestação de Deus neste lugar, pois foi Deus que se fez carne. Todos nós somos o próprio Deus em pessoa, existindo neste lugar. Por isso que amar o próximo é o mesmo que amar a Deus.
E fazer o bem ao próximo é o mesmo que estar fazendo a Deus, porque todos nós somos a manifestação de Deus, pois foi o Verbo que se fez carne, meu querido amigo. É extremamente lógico, então, entendermos por que Deus é soberano. Simplesmente porque todos nós somos a manifestação dele. Quer o ímpio ou o justo ajam, é Deus que estará agindo através deles. Sim, veja, preste atenção, o poder pertence a Deus, porém flui através de nós. É de Deus, mas flui através de nós porque nós somos a manifestação de Deus neste lugar. A carne não pode agir por conta própria. Sim, os seres humanos não podem agir por conta própria, porque estes não possuem vida em si mesmo. É a vida de Deus que age através dos homens. É o Espírito de Deus, sim, que age através do corpo humano. Sim, influenciando quer para o bem ou para o mal. Isso te escandaliza? Então, o que será a respeito do que está por vir? Deus é soberano, é Ele que reina através de todos nós. Por isso, a soberania de Deus, porque Ele é exatamente cada ser humano que existe sobre essa face da terra. Todos os seres humanos são a manifestação de Deus. Como não ser soberano? Se tudo que existe emana de Deus. Sim, é Deus que realiza os milagres através dos seres humanos. Porém, é o mesmo Deus que destrói e subjuga reinos através dos homens. Sim, meu amigo, Deus é soberano. Ele reina tanto através do justo quanto através do ímpio. Novamente, isso te escandaliza? Você não está acreditando no que está ouvindo? Quer que eu prove? Sim, eu vou provar que o que eu estou afirmando através das Escrituras é a mais pura realidade espiritual. Veja por você mesmo o que consta no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Como que ele domina sobre tudo que existe? Simples, porque tudo é Deus em manifestação. Os seres humanos são a manifestação de Deus. Deus é que está agindo através do homem, através do seu espírito. A mentalidade da carne é apenas uma ilusão. Sim, o ego te dá a sensação que você tem um livre-arbítrio para agir por conta própria, mas isso é uma ilusão da carne. A carne não possui vida em si mesma, não tem poder de agir por conta própria. É o Espírito de Deus que influencia o homem, que age através do homem. Sim, meu amigo, veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11. Respondeu-lhe Jesus a Pilatos: não terias qualquer poder sobre mim se de cima não te fosse dado. Ou seja, era este Espírito que estava aqui, em cima, na mente de Pilatos, agindo através dele, fazendo com que ele executasse exatamente os planos de Deus. Talvez Pilatos, naquela ocasião, tinha a sensação que ele estava agindo por conta própria, mas não. Assim acontece o mesmo com todos os seres humanos. Talvez você pense que você está agindo por conta própria, mas não está. É Deus, inconscientemente, que está agindo através de você. Sim, você não possui consciência sobre esta verdade, por causa do ego. Mas a verdade é que é Deus que está agindo através de você, porque você é a manifestação de Deus neste lugar. Por isso Deus é soberano, porque Ele julga através dos homens, age através dos homens, cura através dos homens, faz milagres através da manifestação dele neste lugar. Sim, meu querido amigo, veja por você mesmo que consta no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 4. Eu vou endurecer o coração de Faraó, disse Deus. Por quê? Porque Faraó era a manifestação de Deus, era Deus que estava agindo através de Faraó, para cumprir o seu decreto, os seus planos. Sim, meu querido amigo, o povo de Deus ficou 450 anos sendo escravizados pelo povo egípcio no deserto. Por quê? Porque foi da vontade de Deus, porque era Deus que estava agindo através dos egípcios, porque Deus é um através de todos. Então, foi exatamente Deus que estava causando o mal para o povo de Israel. Por quê? Como assim? O povo de Israel também não era Deus em manifestação? Você está vendo? Começa a ficar interessante. Você está começando a entender este mistério. Homem algum sofre, homem algum morre.
É sempre Deus agindo através dos homens. Os homens não possuem vida em si mesmos. Então, do que se queixam os homens de Deus ser mau? Um nasceu doente, o outro nasceu aleijado, o outro cego. Se todos são a manifestação de Deus e a vida que se encontra no homem é a vida de Deus, então é Deus que está sofrendo através dos homens. É Deus que traz tanto punição quanto alívio. Então, é o tempo inteiro Deus que está sofrendo através de todos, e não todos estão sofrendo através de Deus. Veja o que consta no livro de Jeremias, capítulo 25, versículos 7 ao 9. Preste atenção neste mistério. Mas vocês, sim, Deus falando ao povo de Israel, não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os seus ídolos, que fizeram, trazendo desgraça sobre vós mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte. Como assim? Deus iria convocar todos os povos do norte? Por que eles haveriam de aceitar a palavra de Deus? Por quê? Se esses povos do norte eram ímpios, por que eles estariam debaixo da autoridade de Deus? Simples. Porque todos estes eram Deus em manifestação, pois foi o Verbo que se fez carne. Todos os seres humanos são o próprio Deus em manifestação. É por isso que Deus traria estes povos para subjugar a nação de Israel. Mas espera aí, mas a nação de Israel também não é a manifestação de Deus em pessoa? Sim, mas me acompanhe nessa linha de raciocínio. Também trarei o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, um ímpio, que estaria sendo um instrumento de honra nas mãos de Deus. Existem vasos de honras e vasos de iras, mas tanto um quanto o outro são o próprio Senhor Deus em manifestação. Prova disso é que o Senhor Deus declara: e trarei para atacar esta terra e os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu as destruirei, disse Deus. A pergunta que se levanta: como Deus faria para destruir exatamente a nação de Israel? Se quem estaria vindo contra a nação de Israel eram os povos inimigos. Simples, porque os povos inimigos, aqueles homens, era o próprio Deus em manifestação. Por isso disse Deus que seria Ele mesmo, através das suas próprias mãos, que estaria subjugando a nação de Israel. Porque todos nós somos um em Deus, e Deus é um através de todos nós. Por isso Deus sempre diz que Ele fez, que Ele iria matar, Ele iria subjugar. Porque todos nós somos a manifestação dEle. Quando nós estamos praticando algo, é Deus que está praticando e realizando a sua obra através de nós. Como exatamente Deus realizou milagres através dos profetas? Simples, porque os profetas eram a manifestação de Deus neste lugar. Era Deus que estava realizando a sua obra através dos profetas. Porque todos os profetas eram a manifestação de Deus, e o mesmo ocorre com todos os seres humanos. Prova disso é que no livro de 2 Reis, capítulo 25, versículo 8 e 9, disse o Senhor: o rei Nabucodonosor incendiou o templo do Senhor. Como? O rei Nabucodonosor incendiou o templo de Deus? Mas espera aí, foi o próprio Deus que mandou o rei Nabucodonosor fazer isso, mas por que ele faria uma coisa dessa? Veja, no livro de 2 Reis, capítulo 24, versículos 10 e 14, diz: conforme o Senhor tinha declarado. Sim, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, fez exatamente conforme Deus havia ordenado. O próprio Deus mandou destruir o seu próprio templo. Assim como foi o próprio Deus predito pelo profeta Ezequiel, que havia afirmado que o imperador Tito, imperador de Roma, haveria de destruir o templo de Salomão, que Deus havia mandado Salomão construir. O próprio Deus construiu e o próprio Deus destruiu. Porque Deus é soberano, é Ele quem faz, é Ele quem cria e é Ele quem destrói. Sim, porque todos os seres humanos são a manifestação de Deus. Prova disso é que continua: Ele retirou do templo do Senhor todos os tesouros do templo. O rei Salomão, foi o próprio Deus que fez que ele fizesse exatamente isso. Ele tirou todos os tesouros do templo e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão havia construído. O próprio Deus havia construído através dos homens, e o próprio Deus destruiu através dos homens, porque todos os seres humanos são o próprio Deus em manifestação. Você consegue compreender este mistério, meu querido amigo? Isto é forte demais para você? Quer que eu te ajude a entender este mistério um pouco mais? Preste atenção. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Disse o Senhor Deus, através do profeta: eu formo a luz e crio as trevas.
Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Como é que Deus faz todas estas coisas? Através da sua manifestação humana, porque foi o verbo que se fez carne. Como é que Deus faz a paz? Através dos homens. E como é que Deus cria as guerras? Através dos homens? Sim, Deus ele endurece o coração dos homens, bota o desejo de ambição no coração do homem. Sim, ele põe o ódio no coração dos homens para subjugar uns aos outros. É sempre Deus agindo através dos homens. Repito, o ser humano não possui vida em si mesmo. Um morto não pode fazer nada de si mesmo, mas um vivo sim. E quem está vivo é Deus através do homem, porque Deus é a vida do homem, é Deus através do seu Espírito, que age através de todos nós, quer para o bem ou para o mal. Repito, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E do que se queixa você? Não é você que está morrendo, você não possui vida em si mesmo. A vida que está em você é a vida de Deus, então estaria Deus mandando matar-se a si mesmo, não você. Você apenas está tendo uma experiência através deste corpo, mas a vida não é sua. Ainda não está compreendendo este mistério? Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Disse o apóstolo João. Preste atenção. Deus fazendo a seguinte afirmação através do apóstolo João no livro de Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Deus é o primeiro homem e o último, porque Deus é um através de todos nós, e todos nós somos a manifestação visível de Deus neste lugar. Repito, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo é manifestação de Deus neste lugar. Prova disso é que no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, disse Paulo: porque nele foram criadas todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo pertence ao Senhor, tudo existe no Senhor Deus. Sim, todos nós existimos na realidade mental do Criador. Prova disso é que no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, disse Paulo: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Tudo existe, nós se movemos na pessoa de Deus. Existe apenas um único Espírito. Tudo isto que existe emana exatamente deste Espírito criativo. Existe apenas uma única mente criativa, uma única mente que gera a vida, que é a mente de Deus. Tudo isto que existe é manifestação de Deus, da mente criativa do Criador. Prova disso é que no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, para encerrar, disse o apóstolo: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Homem algum morreu desde a fundação do mundo. Foi sempre Deus que esteve morrendo através dos seres humanos, porque a vida do ser humano é a vida de Deus. É Deus que está agindo através dos homens. Mesmo que você não possui consciência a respeito dessa verdade, por causa da mentalidade da carne, por causa deste véu que está ofuscando a verdade espiritual. Mesmo assim, sempre foi Deus que esteve morrendo através dos homens. Poderíamos dizer que este é um jogo de xadrez de um jogador só. É Deus que joga dos dois lados, e o bem e o mal são manifestação do mesmo ser de Deus. Nós reconhecemos como bom ou ruim por causa da nossa mentalidade da carne, que acha que está sofrendo, quando na verdade é Deus que está agindo e se manifestando através de todos nós. É Deus que tem morrido desde o princípio da criação, por assim dizer, pois foi o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É Deus. Do que se queixam os homens? Eu não quero morrer. Você não vai morrer. Você nunca esteve vivo para poder morrer. A vida que está em você pertence a Deus. O corpo não possui vida em si mesmo, é apenas pó. O pó apenas retornará ao pó. Agora, a sua verdadeira identidade, que é a vida eterna de Deus, esta irá retornar ao seu lugar de origem. Você não morrerá. A ilusão do ego retornará junto com o pó ao pó. Agora, o seu verdadeiro ser, que é eterno, que é o ser de Deus, este nunca passará pela morte. Então, não tema a morte. É só uma ilusão proveniente do ego, pois é um único ser, o ser de Deus, tendo uma experiência humana. E a sua mentalidade da carne, apenas um instrumento para Deus agir através de você.
Tá dado o recado. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.